Você já ouviu falar no princípio do entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico? Esse é um princípio da física que diz que tudo está conectado. Tudo, absolutamente tudo, está conectado por uma malha energética. O princípio do entrelaçamento quântico hoje é usado, por exemplo, na computação quântica. A fundamentação, a base da computação quântica é baseada no entrelaçamento quântico. Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma didática, de forma simples, o que é o entrelaçamento quântico e como você pode usar isso na tua vida, no dia a dia, a seu favor. Fica até o final, eu peço a você, deixa o like aqui nesse vídeo, tá bom? Porque esse é um vídeo didático, talvez você nunca assistiu um vídeo e vai entender o entrelaçamento quântico de forma tão simples e prática, igual ao que você vai ver aqui nesse vídeo. De forma direta, o princípio do entrelaçamento quântico afirma e prova que quando duas partículas estão unidas e são separadas, independentemente do tempo e do espaço, quando eu mudo a orientação de uma partícula, eu mudo instantaneamente a outra, no mesmo momento. E essa mudança ela é tão rápida, mais rápida do que a velocidade da luz. Foi isso que inculcou a cabeça do Einstein, porque o Einstein acreditava, segundo a teoria da relatividade, que era impossível uma informação trafegar nessa dimensão mais rápida do que a velocidade da luz. Só que essas comunicações do entrelaçamento quântico não acontecem nessa dimensão, acontecem em outras dimensões que estão totalmente imunes ao tempo e ao espaço. Então, gente, imagina você levar esse pincel, imagina que esse pincel se conectou com esse, foram separados e esse pincel foi levado para Marte ou para outra galáxia. Toda vez que eu mudar a orientação magnética desse, eu consigo prever a orientação magnética desse, porque os dois estão conectados. Se eu mudo aqui, eu mudo aqui. Se eu mudo aqui, eu mudo aqui. Isso é tão impressionante, gente, que isso acontece. Se isso acontece no mundo quântico, isso deve acontecer também no mundo material. Afinal, o mundo material é proveniente do mundo energético. Lembra daquela passagem que Jesus, o centurião romano, chega para Jesus e fala assim: Senhor, meu servo está morrendo, Senhor. Me ajuda, meu servo está morrendo. Jesus falou assim: vamos lá. Aí o centurião romano, que ele entendia que não precisaria Jesus ir até o seu servo que estava doente. O que é que ele fala? Senhor, basta uma palavra, um pensamento e meu servo será curado. E o Jesus falou o quê? Nunca vi tamanha fé em Israel. Vai, que teu servo agora está curado. Ou seja, entrelaçamento quântico. Já aconteceu de você pensar em alguém e aquela pessoa ligar para você? Já aconteceu de você, sonhou com alguém e de manhã a pessoa te manda um WhatsApp, um amigo que há muito tempo você não fala com ele? Já aconteceu de você estar na estrada e pensar, em um carro verde ou em um animal e de repente o animal aparece? Tudo está conectado por uma malha cósmica, uma matriz divina. Então, quando você pensa muito em alguém ou quer muito algo, você está se correlacionando. As tuas partículas subatômicas estão se entrelaçando com aquilo que você deseja, independentemente de onde aquilo se encontre. Cleiton, isso aí é balela, isso aí é charlatanismo. Vem aqui comigo, Gente, isso foi comprovado. Primeiro, tá? Em 1935, o Einstein, junto com outros dois cientistas, o Podolsky e o Rosen, criaram o experimento EPR. Eles queriam comprovar, na verdade, eles queriam mostrar que não havia um entrelaçamento quântico, porque isso já tinha sido observado. Existia ali uma suspeita. E devido ao aparato tecnológico ser muito precário, eles não conseguiram comprovar, o princípio de entrelaçamento quântico em 35. E aí em 64, um cientista chamado John Bell, ele criou o experimento, o Teorema de Bell, tentando explicar e mostrar, comprovar o entrelaçamento quântico. Mas foi em 1982 com Alain Aspect, um físico francês, que foi comprovado cientificamente
pela primeira vez o princípio do entrelaçamento quântico. O que eu estou te dizendo é o seguinte: o fenômeno já havia sido observado até por Bohr. Bohr, gente, em 1914, ele observou que havia uma comunicação estranha entre partículas subatômicas, só que não se conseguiu comprovar aquele fenômeno. E foi comprovado em 1982. Ou seja, muitas vezes existe o fenômeno, só que a explicação científica demora. E é por isso que eu não acredito apenas na ciência, eu acredito no fenômeno também. E aí, vários artigos começaram, gente, a serem escritos. Eu vou te apresentar aqui alguns deles, tá? Principalmente esse aqui, ó. Esse experimento aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Esse experimento aqui, gente, que saiu na revista Science, deixa eu ver se está compartilhando aqui. Ele mostrou, gente, comprovou a comunicação entre partículas subatômicas que tinham sido separadas numa distância de mais de 1.200 quilômetros. Ou seja, uma partícula estava num satélite, outra estava na Terra. E foi comprovada a comunicação entre elas instantaneamente. Olha só, tem esse outro trabalho aqui, ó. Esse outro trabalho, gente, que está na revista Nature. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir aqui, ó. Esse outro trabalho, na verdade, esse trabalho é do cientista Jim Redding. Gente, esse cientista Jim Redding, ele é autor desse livro aqui, ó. Mentes Interligadas, tá? Deixa eu ver se está aparecendo. Esse livro aqui, ele mostra várias evidências de comunicação à distância entre pessoas. Que ele traz, obviamente, um pouco de parapsicologia, mas a física também entra nesse sentido. Nesse experimento aqui, ó, do Jim Redding, sabe o que foi que ele fez? Ele mostrou que nós estamos entrelaçados com as emoções futuras. Ele pegou, gente, vários voluntários e conseguiu mostrar que as emoções que estão para acontecer, o nosso corpo já sabe qual é o fenômeno, qual é a emoção. O nosso corpo antecede a emoção que vai acontecer. A emoção do fenômeno que está para acontecer. Isso é muito louco. Ele colocou pessoas, gente, diante de telas e que em algumas telas ia ter uma imagem, por exemplo, que ia gerar uma emoção de medo. O nosso corpo, o corpo dos voluntários, já começava a sentir medo antes da imagem. Ou seja, nós estamos entrelaçados com o passado e com o futuro. Na verdade, tudo acontece no aqui e agora. Cleiton, como podemos usar isso a nosso favor? É simples. Tudo que você busca aprender, busca cocriar, já existe na tua mente. E se existe na tua mente, é um acesso ao campo quântico. Aquilo é real agora. Quanto mais você pensa, quanto mais você sente, quanto mais você vibra, você está fazendo nada mais, nada menos do que entrelaçando a tua energia, o teu magnetismo com aquela realidade que está para acontecer. Agora, detalhe. Isso funciona também para o mal. Isso funciona também para o medo. Imagina, tem algo que você tem medo que aconteça e você começa a se emocionar, começa a magnetizar, começa a gerar um campo emocional, um campo vibracional muito pesado, muito negativo. Pensando em algo, você na verdade está o quê? Trocando informações com aquilo que ainda não foi manifestado, materializado, mas aquilo já é real. Em outro plano, aquilo já é real, meu amigo. Tudo existe. Tudo que pode ser imaginado pode ser criado. É tanto que o que você não consegue imaginar é porque aquilo não foi te dado acesso. E se não foi te dado acesso, aquilo não é possível de ser manifestado. Então, o entrelaçamento quântico, gente, hoje é muito usado na computação quântica. Gente, um qubit, ou qubit, ele armazena não só 0 e 1, ele armazena infinitos estados de informações. E é por isso que a computação quântica ela é tão poderosa e também está demorando, né, se tornar algo popular, porque a grande dificuldade da computação quântica são duas. Uma é o resfriamento,
É necessário um grande resfriamento para poder manter aquele processamento muito rápido, um processamento gigantesco. E o segundo problema da computação quântica é a confiabilidade da informação. Porque como um qubit, ele consegue armazenar infinitos estados, aquela informação, para que ela seja precisa, ela é necessária estar em condições ideais, resfriamento quase que absoluto, tá com a blindagem de ruídos externos, enfim. E é por isso que a computação ainda está muito em estudos e ainda não está sendo largamente utilizada. Mas eu quero finalizar esse vídeo dizendo que o entrelaçamento quântico é essa comunicação entre partículas independentemente da distância. Quando você, por exemplo, pensa no seu pai que já faleceu, ou seu pai que você não fala com ele, ou que você não a vê durante alguns meses, vocês estão conectados, independentemente do tempo e do espaço. No aqui e agora. Eu mesmo, gente, quando eu atendia de forma mais rotineira, né, já atendi mais de 1000 pessoas, como hipnoterapeuta, como terapeuta, eu atendia, trabalhava com um cliente, por exemplo, que uma pessoa não falava com a mãe. E eu trabalhava no subconsciente daquela pessoa, aquele trauma. Só que a mãe, ela estava em outra cidade. Quando a minha cliente estava indo para casa, adivinha quem é que ligava para ela? A mãe. A mãe ligava para ela. Porque quando eu trabalhei o trauma com a mãe, eu mexi no campo de energia de quem? Da mãe. As duas estão entrelaçadas, as duas trocam informações. Então, quando você perdoa alguém, você não está só se liberando, você está liberando também a outra pessoa daquele trauma. Isso é incrível, por isso que Jesus falava, perdoai 70 vezes 7. Perdoai 70 vezes 7. Não é sobre você. E olha que outra consequência terapêutica interessante. Quando você tem raiva de alguém, vocês estão entrelaçados. Só que é um entrelaçamento que acontece numa sintonia baixa, numa sintonia ruim. Ou seja, enquanto você não perdoar o outro, o que o outro tem de ruim passa para você. E o que você tem de ruim passa para o outro. Vocês estão trocando informações negativas. Para com isso. Perdoa 70 vezes 7. Gente, Jesus, ele entendia do mundo quântico. Jesus, ele entendia dessas leis, até porque ele era Deus encarnado. Então, eu quero que você entenda que a proposta desse vídeo não é te mostrar esses experimentos aqui. Existem mais de 100 artigos comprovando o entrelaçamento quântico. Eu não quero, te mostrar que isso é real. Isso é real. Isso é um fato. Isso é um fato. Quando você pensa em algo, você está conectado com aquilo. Quando você tem medo de algo, você está conectado com aquilo. Quando você pensa em alguém, você está conectado com aquele alguém, com aquela pessoa. Então, de que forma você pode utilizar um entrelaçamento na tua vida para poder manifestar uma nova realidade? Com tudo isso que eu te disse, você já entendeu que quando você pensa, você sente, você tem uma grande possibilidade. Olha só os balões. Até os balões aqui, ó, começaram a trazer aqui uma emoção de celebração. Aproveita, gente, esses princípios da física. Estuda a física quântica. A física quântica pode transformar a tua vida. Compartilha esse vídeo. Deixa o like nesse vídeo. A minha ideia aqui, gente, é trazer não uma linguagem complexa. Eu poderia falar aqui em outros termos, o que é o entrelaçamento quântico. A minha ideia é que você entenda e comece a aplicar agora na sua vida. Então, eu peço, deixa o like, manda esse vídeo para mais alguém, manda para aquele teu amigo cético, manda para aquelas pessoas que estão abertas, que não conseguem perdoar outras pessoas. E saiba, cada pensamento te conecta a uma possibilidade. Cada possibilidade, você tá trocando informações com essa possibilidade. E ó, tem outros vídeos aqui no meu canal, ó. Meu canal aqui tá recheado de vídeos, gente, de qualidade. Esse canal aqui precisa crescer. Me ajude aqui com que esse canal chegue aos 100 mil inscritos. E ó, gratidão a você que ficou até aí. Eu quero que você mande aqui nos comentários outros temas que você gostaria que eu pudesse gravar. Tem tantos temas aqui, mas eu queria algo que seja prático na tua vida. Manda aqui nos comentários, Cleiton, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Inclusive, esse vídeo foi gravado porque alguém em outro vídeo pediu, fala sobre o entrelaçamento quântico, fala sobre o emaranhamento quântico. E eu estou gravando aqui. Obrigado, gente, estamos juntos no fluxo. Valeu!